pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com vocês no programa Doutor do Sexo, eu, Celso Marzano, urologista, terapeuta sexual, falando sobre sexo, qualidade de vida e urologia. Junto comigo, eu, Samantha Fonseca, psicóloga e terapeuta sexual. Estamos aqui para poder conversar, bater um papo gostoso, esclarecer dúvidas, tirar mitos, para que a gente possa aí ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E hoje, para a gente poder estar conversando um pouquinho e tal, a gente pensou em estar falando sobre casamento e sexualidade. Por quê? Porque realmente a gente percebe dentro das nossas experiências pessoais, no consultório, que muitas vezes o casamento, o dia a dia, ele tem coisas que pode facilitar, tem os facilitadores, né, da relação para a sexualidade, mas também tem as questões que dificultam a sexualidade. Então é um assunto de extrema importância para o casal. Em algum momento as pessoas vão se desencontrar, vão, né, se desajustar, e aí é importante a gente saber o que fazer nesse momento, certo? sem dúvida, né? Na sexualidade você sempre tem as questões físicas e tem as questões emocionais. Então quando você se vê frente a uma questão assim, tipo, poxa, o nosso casamento não é mais o mesmo, nós perdemos um pouco a graça da coisa, não tenho assim aquela vontade de me aproximar dele ou dela, no caso heterossexual. Tudo que acontece no heterossexual acontece também no homossexual ou no bissexual. Isso independe da orientação sexual. Então você vê questões do dia a dia te atrapalhando. Poxa, será que são os filhos que atrapalham? Será que é o nosso trabalho? Será que, poxa, eu estou assim com muitas dívidas, isso interfere no nosso casamento? Essas questões nós vamos hoje abordar um pouquinho. Porque, poxa, quem não tem problemas, não é verdade? Vamos transformar os problemas em soluções, porque assim a gente vai conseguir, se não resolver tudo, nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida. Né, com Samantha? certeza. Eu queria fazer uma pergunta para você, Samantha, você como psicóloga, terapeuta sexual. Quando um casal, ele vem conversar com você, e eles falam assim, eu tenho um problema, nós estamos com um problema sexual, qual é a abordagem que você faz assim de início? Tá, bom, primeiro existe uma anamnese que a gente faz, que é no sentido de entender a queixa do casal. Né? Então, quando é o casal, precisa ir os dois. Porque muitas vezes as pessoas, né, na primeira vez, vai só um, mas para fazer os dois a terapia sexual. E não, mas se é uma questão do casal, precisa ir os dois para a terapia. Né? E aí a gente vai entender qual é o lado de um, qual é o lado do outro, o que a gente precisa para poder entender e poder ajudar esse caso, vamos dizer assim. Quando você faz uma avaliação, né, você consegue diferenciar assim, se é psicológico ou físico? A gente consegue, mas também às vezes a gente pede também, muitas vezes, para ir ou ao ginecologista ou ir ao urologista, para que você procure, né, de repente pode ter alguma causa física. Mas a gente percebe, né, Celso? É muito comum as queixas assim muito vagas, né? Ah, eu não estou bem, né, da parte assim do desejo. O desejo a pessoa muitas vezes confunde como se fosse a libido ou como se fosse a potência sexual, né? Ou então o orgasmo, as pessoas não sabem bem definir essa queixa. E é justamente nessa história que nós falamos diretamente com você, abertamente com você, entre quatro paredes, tudo que é falado ali morre ali, existe uma individualidade, existe uma privacidade que a pessoa vai contar. Então experimenta isso. Quando você for ao médico, que você vai trabalhar não só na área da sexualidade, mas nas suas questões, seja aberto, fale a verdade, fale aquilo que você está sentindo, porque é só assim aquela pessoa pode te ajudar. E confiar, né, Celso? Confiar. Acho que a confiança no profissional é muito importante. A gente sempre está elegendo pessoas na vida para cuidar da gente. Então, se de repente não tem a empatia com o profissional, seja de que área for, não vai adiante, porque você há de ter empatia. Então, é importante a empatia, a confiança para o sucesso do tratamento. Né? Se você não gostar de um profissional, você vai tomar, por exemplo, o remédio que ele vai passar? Dificilmente, né? Eu acho assim, quando você tem no casamento, as pessoas vão se conhecendo, hoje nem sempre casam, mas assim, vamos tomar o casamento como estar juntos.
pode estar morando junto, pode estar ficando junto, né? Existem muitos termos hoje. Mas vamos tomar dessa forma, ou seja, a pessoa está junto, né? E ela começa a se investir no relacionamento. Então, o número de relações sexuais é mais frequente, os beijos, os abraços, as brincadeiras, e isso vai diminuindo com o passar do tempo. Quanto tempo? Pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, podem ser 20 anos. Depende do quê? Depende do que acontece no seu universo, no seu dia a dia, e depende de você. Aí sim vai interferir o seu físico e o seu emocional. Samantha, você podia até dar uma dica aí para nós sobre a interferência do emocional no casamento. Bom, então eu, Samantha Fonseca, vou dar uma dica para vocês sobre a interferência emocional no casamento. Então, quando uma pessoa não está bem emocionalmente, geralmente ela procura se afastar. E acontece que no casamento, às vezes, a gente começa a caminhar junto, né? Os casais eles vão andando junto, de repente eles se desencontram por algum motivo. E aí, se o casal não consegue olhar para os objetivos que tem, para os sentimentos que tem, para aquela vida que tem, ela não consegue se reencontrar. E isso, às vezes, a gente vai fazendo esse caminho de encontros, desencontro e reencontro, muitas vezes ao longo da vida. Porque estar casado não é fácil. A gente juntar o que você tem, o que você traz da sua criação, com o que o outro traz da criação e juntos formar uma vida, né? De costumes, de hábitos, de sentimentos e manter a chama acesa. Então, isso muitas vezes não é fácil. Tá? Essa é a dica da Samantha Fonseca para você. Muito bem, excelente dica, né? E aliás, você não pode ficar bobeando não. Aproveite aqui as nossas dicas do programa Doutor do Sexo, eu, Celso Marzano e a Samantha Fonseca, que nós temos uma visão masculina, uma visão feminina, uma visão da psicologia, uma visão do médico. E nós dois como terapeutas sexuais. Então nós temos uma bagagem que nós podemos oferecer para você de informação, de dicas. E onde estão essas dicas, essas informações? Nos nossos canais. O meu canal, Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, DR do Sexo. E o seu canal, Samantha? É Samantha Fonseca, Terapia Sexual e Psicologia. Muito bem. Nesses canais nós vamos jogar o quê? Os nossos vídeos, as nossas dicas e as nossas informações. Porque quando você, no seu casamento, você está tendo alguma dificuldade, você tem que buscar ajuda e rapidamente. Não pode ficar esperando muito tempo, porque senão essa pequena questão vai se tornar uma grande questão. Vai trazer sequelas e essas sequelas vão atrapalhar mais ainda o seu dia a dia, com seus filhos, se você os tiver, com seus familiares e principalmente na sua sexualidade. Sim, até, Celso, eu acho que eu vou dar mais uma dica para você. Né? Então, mais uma dica da Samantha Fonseca para você sobre casamento e sexualidade. Então, o casamento ele é feito de fases. E muitas vezes as pessoas perguntam quais os ingredientes que a gente precisa para poder dar certo esse casamento. Quer dizer, não existe uma receita de bolo, mas a gente sabe que algumas coisas são assim, essenciais na relação. Então, assim, o sexo, a intimidade e o compromisso são questões muito íntimas de um casal que muitas vezes facilita para que ele tenha união e para que ele tenha esse sentimento de amor. Né? E é isso que faz com que vai nutrindo e que vai aumentando no dia a dia. Certo? Então essa é a dica da Samantha Fonseca para você. Muito bem. Aliás, até é muito importante essa dica que a Samantha disse, porque investimento, né? Nós fazemos investimento no nosso trabalho, né, Samantha? Nós fazemos investimento no nosso dia a dia, compramos coisas para ficarem mais arrumadinhos para os nossos filhos, brinquedos caros, tudo. Mas qual é o investimento que você está fazendo no seu casamento? Será que você está realmente vendo as prioridades? Prioridade de tempo? Prioridade de namorar? Prioridade de criar situações eróticas? Se não está fazendo, está na hora de começar. Amanhã pode ser tarde, hein? Nós recebemos no nosso consultório casais todos os dias com problemas de relacionamento e de sexualidade. Nem sempre de sexualidade, muitas vezes de relacionamento.
Sim. Daí é o diagnóstico diferencial que tem que ser feito, do físico e do psicológico. Do psicológico. E dentro desse aspecto que o Celso está falando, é muito importante a sedução. Porque quando a gente namora, tem todo um charme, né, todo um investimento envolvido, toda uma conquista sendo aí, né, implantada, né, para depois a gente colher. Agora, depois que se casa, muitas vezes as pessoas deixam de ter esse investimento da sedução. Então, deixa de repente de erotizar, de se arrumar, de preparar um jantar, ou né, de fazer um clima um pouco diferente, ou de estar no final de semana só a dois, né? Parece que todo final de semana tem que ir na casa do pai ou com os amigos e esquece da vida a dois. Então, a gente precisa se atentar muito para essa questão da sedução. Muito bem. Aliás, nós temos só mais 1 minuto e meio e eu vou dar a minha dica, hein? Você já estava falando, cadê a dica do Dr. Celso Marzano? Então vai lá uma dica para você sobre a parte de casamento e sexualidade. Então grava aí, dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, sobre casamento e sexualidade. Como investir? Pô, investir no dia a dia. Investe no beijo. Né? Liga para a esposa, liga para o esposo, fala que ama, manda um carinho, fala que você não pode esperar que vai ter uma surpresinha à noite. Nós temos que criar situações eróticas. Se nós não criarmos situações eróticas, vai ficando um negócio chato, sem graça. Aí estão os dois lá peladões na cama e muitas vezes não sabem nem o que fazer. Né? Aliás, ficar peladão é interessante muitas vezes, você colocar uma roupinha íntima, maravilhosa, linda, cheirosa, se prepare para o sexo. Essa é a dica. Preparar-se para aquele momento erótico, de forma o quê? Um belo banho, um perfuminho, uma roupa íntima legal e lógico, o que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ela? Você vai criar que situação erótica, porque a máquina está aí, é só você ligar, o hormônio está aí, é ligar que vai funcionar. Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Gostou, Samantha? Eu adorei. Bom, então vamos pedir um intervalinho, por favor? Vamos pedir um intervalinho. Então, olha, daqui 1 minutinho nós voltamos a falar mais sobre urologia, sexualidade, no tema de hoje, ó, aqui no Doutor do Sexo, casamento e sexualidade. Até já. Até mais.